Bom, pessoal, vamos estar resolvendo essa questão aqui, ó, que diz o seguinte, de física, né? Das afirmações são corretas. Uma partícula em movimento em relação a um referencial pode estar em repouso em relação a outro referencial. Bom, eu já fiz mais ou menos aqui um esqueminha aqui, ó, nessa parte 1 aqui, ó, pra gente poder estar discutindo essa questão. E o que acontece? Pensa que você tem um ônibus aí em movimento. E dentro desse ônibus aqui, ó, vou estar desenhando uma pessoa aqui, ó, tudo bem? É um passageiro, tá? E esse passageiro, ele carrega com ele uma bolinha, certo? Carregando com ele uma bolinha. Bom, para ele que está dentro do ônibus, né, esse passageiro, essa bolinha que ele está carregando está em repouso, ela não está em movimento, porque ele está carregando com ele ali, então ela segue com ele, né? Então ela não está andando em relação a ele, ela está em repouso em relação a ele. Então, vamos chamar ele de observador 1. Então, o que a gente percebe é que para o observador 1, a bolinha ela se encontra em repouso, certo? Agora, vamos imaginar que esse ônibus ele saiu de uma estação ali, né? E que tinha lá nessa estação parado um observador 2, que é esse rapaz aqui, desenhado aqui embaixo. Bom, para esse observador 2, aquela bolinha que o observador 1 está carregando, ela está em movimento. Porque a cada minuto que se passa, a cada intervalo de tempo que se passa, ela se afasta dele. Então, ela está em movimento. Então, com isso, a gente pode concluir que essa primeira afirmação, uma partícula em movimento em relação ao referencial, pode estar em repouso em relação ao outro referencial, ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque para o observador 1, se a gente pensar no caso da bolinha, ela está em repouso para ele, né? Então, para o observador 1, a bolinha está em repouso. Porém, para o observador 2, que está em outro referencial, essa bolinha se encontra em movimento. Então, essa primeira afirmação é verdadeira. 2. Então, vamos pensar aqui na 2 aqui, ó. Vamos pensar na 2. A forma da trajetória de uma partícula depende do referencial adotado. Pessoal, vamos adotar aí esse mesmo exemplo do rapaz dentro do ônibus com a sua bolinha. Agora, vamos supor que ao invés desse rapaz ficar com a bolinha segurando ali a bolinha na mão, né? Ele tivesse brincando de lançar essa bolinha para o alto. Então, o ônibus ali tivesse em movimento, ele tivesse brincando ali de ficar lançando essa bolinha para cima, né? Então, no primeiro momento a bolinha estaria na mão dele, depois ele ia pegar e ia jogar essa bolinha para cima, ela ia retornar para a mão dele, né? Ia retornar para a mão dele, e aí ele ia ficar fazendo essa brincadeira de lançar a bolinha para cima e para baixo. Para esse observador 1, que é ele, né, que está brincando com a bolinha ali dentro do ônibus, o movimento que a bolinha faz, ela faz o movimento de ir para cima, né? E daqui a pouco, quando ela chega na altura máxima dela, né, ela volta para baixo e cai na mão dele, né? Porém, para o observador 2, o que o observador 2 observa é que essa bolinha, né, se ele acompanhasse essa bolinha por um tempo, é que ela teria ali, né, uma trajetória parabólica. Então, enquanto para o observador 1 ela tem uma trajetória de ir para cima e para baixo, para o observador 2 ela tem uma trajetória parabólica. Então, isso faz com que a gente conclua que a segunda aqui, ó, ela também é verdadeira, porque a forma da trajetória de uma partícula depende do referencial. Porque para quem está dentro do ônibus ali brincando com a bolinha, a trajetória é ir para cima e para baixo. Enquanto que para quem está observando de fora, vai ver um movimento parabólico, certo? Porque daí ela vai ter os dois movimentos. Tanto o movimento horizontal quanto o movimento vertical. Vamos lá, terceira questão. Se a distância entre os dois corpos que viajam numa estrada retilínea, então, o que está dizendo aqui é de uma estrada retilínea, né? Então, vamos fazer aqui essa estrada retilínea, né? Então, aqui você tem dois corpos aqui. Vamos colocar aqui o corpo 1, né? E o corpo 2. Um em vermelho e um em preto aqui, certo? Tá. Se a distância entre os dois corpos que viajam numa estrada retilínea permanece constante, então é possível afirmar que um está em repouso em relação ao outro. Então, aqui a distância deles é a mesma, né? Sempre a mesma, né? Então, aqui a gente tem eles num tempo 1, por exemplo, e num tempo
2, né? A gente vai ter que a distância entre esses dois corpos permanece a mesma, né? Que a distância entre eles continua sendo d. Então, daí fala aqui, né? Se a distância entre dois corpos que viajam numa estrada retilínea permanece constante, então é possível afirmar que um está em repouso em relação ao outro. Verdade, né, pessoal? Porque se os dois andam na mesma velocidade, aqui no caso, nessa estrada retilínea, né? Esse aqui anda com uma velocidade v, né? E o vermelho aqui... Opa! E o vermelho aqui, ó. Ele anda com a mesma velocidade v, os dois vão sempre permanecer com a mesma distância em relação ao outro, né? Vão sempre ter ali a mesma distância. E aí o que acontece é que um está em repouso em relação ao outro, né? Eles permanecem em repouso. Então aqui as três são verdadeiras, então quando pergunta quais são corretas, resposta D, né? Todas são corretas, certo?